Na minha época, para entrar na faculdade, a gente lia Machado de Assis, que vocês leem hoje, Pequeno Príncipe, Paulo Coelho, que não é possível. Então, como é que a gente vai discutir algo tão profundo que é a essência do direito, que é o direito dentro da técnica filosófica, se as pessoas hoje não conseguem compreender Machado de Assis? Fica difícil. Pavinato, você tem muitas ações, né? Nesse exato momento, olha, vamos lá. Felipe Neto, Gilberto Gil e Chico Buarque, 2. Ayrton Vieira, criminal e civil, 4. Augusto de Arruda Botelho, ex-secretário nacional de segurança, 5. Há deste comunista raiz, que eu escrevi esse livro, né? Ele perdeu, eu ganhei a ação, mas aí ele é tão pilantra, Leda, que ele entrou contra a Jovem Pan, como ninguém da Jovem Pan falar comigo, a Jovem Pan nem se tocou, nem me ligou para saber se eu tinha sido intimado, porque ele me processou, perdeu, fez coisa julgada. Aí ele processou só a Jovem Pan, omitiu que ele já tinha perdido o processo do mesmo objeto, e a Jovem Pan conseguiu ser condenada. Conseguiu ser condenada. Então, para burro só falta pena. E esse ele perdeu, então nós estamos aqui 5, falei do 6. E tem a da... Como é que é o nome da... a da AGU, né? Aquela que eles me processam por deslegitimar a democracia brasileira, que eu fui à estreia da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, né? Mas eu ganhei esse processo também, então eu tenho 6 processos. E da dentista, que me deu tombo em 300 mil, que eu descobri no DEIC, que ela fazia esquema com cheques de senhoras de 85 anos, que eram clientes dela, e porque eu falei que ela fazia isso, ela ganhou 10 mil reais de danos morais contra mim. Ou seja, a pessoa te dá o tombo e você ainda paga danos morais para a pessoa. Mas tudo bem. Pavinato, você é uma das culturas mais sólidas nessa área do direito. O seu próprio currículo aqui no Google, não precisa nem desconhecer, basta dar uma googada no Pavinato. Ele é graduado, pós-graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco. Não é uma faculdade de direito qualquer, né? É professor de filosofia do direito. Essa formação sua tão sólida, você passou a vida estudando mesmo? Eu você é muito jovem, hoje. né? Você eu estudo até hoje. Não é um homem de 80 anos que eu estou falando. Não, mas um homem de quantos você anos? me conhece, Leda. Eu prefiro ficar em casa lendo do que sair. Raramente. Eu saio Você com tem uma que eu memória gosto também muito muito. privilegiada, Eu vou fazer 41, né? Eu estou à porta do 41 e eu tive uma sorte danada que foi entrar no Largo São Francisco numa época em que os medalhões ainda não tinham morrido nem se aposentado. Por exemplo, eu consegui assistir às aulas da última turma de graduação do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi professor do Alexandre de Moraes, que foi professor do Toffoli, e que ele não entende como os dois são ministros do STF, tendo sido professor de Direito Constitucional dos dois. E eu tenho assim a alegria e o privilégio de poder conversar toda semana com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu tive aula com o Celso Laffer, eu tive aula com a Tereza Ancona Lopes, que foi a primeira catedrática, a mulher de direito civil, que inventou no Brasil a doutrina do dano estético. Então eu tive a alegria e a sorte, né, de chegar e pegar o último momento desses grandes nomes que não só sustentaram a fama do Largo de São Francisco, mas que construíram o direito brasileiro que vem sendo destruído nas últimas décadas. Você, Então foi uma alegria muito grande. Aula
com esse direito que está sendo praticado, digamos assim, no Brasil? Eu não consigo, não consigo. Eu dou aula de filosofia do direito, né? E filosofia do direito, basicamente, aula de filosofia, para quem não entende, é perguntar o que é. A filosofia é a arte, a técnica que se pergunta o que é uma coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Absoluta, qualquer coisa. Uma coisa é o que é um pendrive, o que é o pensamento e o que é Deus. Né? O que é uma coisa é a filosofia. Filosofia do direito é a disciplina que se pergunta o que é o direito. Porque uma coisa que é bizarro, e eu só fui notar isso quando eu estava no doutorado, porque eu não tinha me tocado. Né? Eu já tinha me formado, já trabalhava fazia tempo em grandes escritórios. 95% dos profissionais do direito não conseguem responder o que é o direito. Porque a gente mistura direito com sentença, com jurisprudência, com lei. O direito não é nada disso. O direito é uma prática, mas você vai para os livros de filosofia no Brasil, ninguém sabe fazer uma definição ou trilhar um caminho para definição que você acaba prejudicando o aprendizado da matéria. E como a filosofia do direito foi muito relegada no Brasil, hoje a gente tem essa situação que tem desgraçada essa situação de um STF sequestrado por usurpadores, porque o que faz de um Supremo Tribunal Supremo? O que faz o Supremo Tribunal Supremo é a composição de ministros com notável saber jurídico. O que é notável saber jurídico? Notável é mais do que notório, é público e notório. Alguém da área do direito que é conhecido e respeitado pela maioria dos profissionais do direito. Quando eu estava na faculdade de Direito, por exemplo, o professor Zé Carlos Moreira Alves, que era professor de Direito Romano, lá no Largo de São Francisco, ele era um dos ministros, ele era o decano quando eu entrei na faculdade de Direito, e quando o professor Zé Carlos Moreira Alves, que morreu em 2020, começo de 2024, e ele morreu dizendo que tinha vergonha de dizer que foi do Supremo diante da composição atual. E o professor Moreira Alves, a gente até brincava, a gente dizia que ele não tinha notável saber jurídico, ele tinha santíssimo saber jurídico, porque ele traduziu de gesto todo o corpus juris civilis que vinha desde a Roma Antiga, do latim para o português, glosou, fez o curso, ele entendia o que era a essência do direito. E a gente perdeu isso no Brasil. Acostumarmos a responder o que é essa coisa chamada direito. E a gente ficou na universidade com aquela coisa batida, o direito é o conjunto do ordenamento jurídico, das leis, também da doutrina dos intelectuais que escrevem sobre direito e da jurisprudência, que são decisões do tribunal em determinado espaço de tempo sobre determinada matéria. Mas isso não é o direito. Isso é produto do direito. O direito ele tem a ver com a ideia da justiça. Tanto isso faz mal que, no ano passado, eu tive a alegria de estar num painel com o ministro André Mendonça na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e o professor Dario Passos, que é um professor muito respeitado da Universidade de Lisboa, ele falava da aplicação da Sharia no direito português, como uma regra de exceção em determinados casos. Aí eu até perguntei para o professor Dario Passos, como é que eu posso admitir a aplicação de um subdireito dentro de um sistema chamado de direito, que é o direito português? Ele falou, não, a Sharia é considerado um direito para muitos países islâmicos. Eu falei, não pode, porque se nós, no Ocidente, trabalhamos hoje com o conceito de direitos universais e fundamentais, e dentre os direitos universais fundamentais está a igualdade do homem e da mulher. Se eu chamo esses direitos, como a igualdade do homem e da mulher, de direitos fundamentais universais,
Eu não posso chamar de direito a Sharia que coloca a mulher abaixo do cachorro, porque ou eu não sei o que é direito, ou o direito não existe. Ou o direito é qualquer coisa, e sendo qualquer coisa, não pode haver um direito universal e fundamental. Aí E toda aí? essa discussão ela vai para a aula da filosofia do direito, que é um parar para pensar. Para para pensar o que você está estudando. Que coisa é essa? Que bicho é esse que é o direito? Mas aí vem um segundo problema. As pessoas não conseguem acompanhar uma aula dessa, Leda. O nível dos alunos está muito baixo. Muito baixo. Outro dia, numa aula, eu falava do bombardeamento no nosso sistema ético, que a gente passa o dia se perguntando sobre tudo, né? Eu estou aqui falando com você, mas estou pensando se eu vou ao banheiro daqui a pouco, o que eu vou comer depois dessa live. A gente sempre está se projetando para o futuro. A vida humana é isso. Mesmo que a gente não perceba, a gente está pensando o que vai fazer, e quando está fazendo essa coisa, a gente já está pensando na próxima coisa. E quando eu ia falando disso, eu fui usar um exemplo esdrúxulo, e eu acabei mencionando: você prefere acreditar na estatística ou tentar a sorte na boceta de Pandora, que é uma expressão que Machado de Assis usa em Dom Casmurro. Dom Casmurro não, ele usa em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, é um dos dois. Mas eu usei isso, eu voltei na semana seguinte na faculdade, a coordenação me chamou e falou assim: você não pode falar boceta em sala de aula. Eu olhei para a cara da coordenadora, eu falei: você jura que você está falando isso? Ela falou: juro. Eu falei assim: você nunca leu Machado de Assis? Porque na minha época a gente lia Machado. Aí eu fui para a sala de aula, eu levei o exemplar. Agora eu não lembro se é Dom Casmurro ou Memórias Póstumas, é um dos dois. E eu abri no capítulo que ele fala da sorte na loteria ou a esperança na buceta de Pandora. E eu falei: na minha época, para entrar na faculdade, a gente lia Machado de Assis, que vocês leem hoje, Pequeno Príncipe, Paulo Coelho, que não é possível. Então, como é que a gente vai discutir algo tão profundo que é a essência do direito, que é o direito dentro da técnica filosófica, se as pessoas hoje não conseguem compreender Machado de Assis? Fica difícil. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros? Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.